Como foi a criação do Astro? O que deu na tua cabeça? Qual foi o insight? Onde você estava? Que Bom, porra é essa? Tudo. bem, essa história começou do Método Astro. Quando eu comecei com as consultorias, eu sofria muito, porque eu não tinha uma metodologia de trabalho. Então, cada cliente eu fazia muita coisa, né? As coisas a mais, levava Chega mais um pouquinho tempo o e tal. microfone, papai. Isso. Aí eu comecei a ter eu tinha muito trabalho, era muito exaustivo. E aí eu comecei a ver que se eu repetia algumas coisas, funcionava melhor, eu trabalhava tecnicamente menos. Tá. E os clientes começaram a gostar porque eu passava mais segurança, né? Porque Uhum. se o cliente fizer uma pergunta e você disser, eu acho que esse é o caminho, a pessoa já não acreditou em você. Então é uma coisa que você não pode falhar. É muito teatral a entrega de consultoria também, né? Porque o cliente espera aquilo de você. Você não pode chegar e dizer, hoje o dia tá difícil, me dá um café. Não, não é isso que eles compram. Uhum. Até porque é um valor um pouco elevado para o mercado, que é o que a gente vende. E aí eu comecei a ver que se eu fazia uma coisa diferente cada vez, eu me cansava muito e nos Tá. próximos clientes eu não tinha uma performance tão boa. Eu sou muito cobrado por isso. Tá. Eu me cobro e também me cobram muito por isso. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu aproveitei para dar a segunda vez que aí foi um curso em Nova York, porque um pessoal de uma da NIMA, que é a Associação de Marketing de Nova York, me Tá. conheceu numa live que eu fiz com uma galera de lá, e eles me chamaram para ser representante deles no Brasil. Então eu represento a Associação de Marketing de Nova York no Brasil. Uhum. E aí, contrapartida, eu falei, represento, não cobro, porém eu quero dar um curso em Nova York. Tá. Foi essa a negociação, Tá, por isso que eu fui legal. pra lá. E aí eu dei o curso lá e eu fiquei 16 dias, acho que foram. Legal. 16. Uhum. E aí nesses 16 dias eu aproveitei para estudar, porque tem muita coisa barata, cursos baratos, o mercado de curso lá é um pouquinho diferente. Uhum. Então com $25, $30, $80 você faz aí tipo cursos mais privados e tal, porque é um mercado muito louco, muito forte lá. E aí, num desses cursos, era uma equipe que era do cara que tem o Jeff Walker, que é o Érico Rocha comprou o método Sim. dele e tal. E era uma imersão, e um dos dias dessa imersão era com ele. Tá. Né? E aí ele explicou como que funciona, era uma espécie de lançamento que ele estava fazendo. Eu entendi isso quando ele começou a falar da venda. E aí eu disse, cara, é isso que eu tenho que fazer. Porque eu já tenho um nome no Brasil, né? Lá na minha região, eu já tenho um nome lá. E eu só não vendo um produto, eu tô vendendo coisas soltas e por isso que às vezes eu me canso demais. Aí eu peguei os materiais, tudo que eles ensinaram, e aí eu, na volta do avião, então, tipo, quando eu dava 16 horas mais ou menos de voo, eu organizei em folhas o método Astro, tipo, esse aqui é o passo número 1 que você tem que fazer, número 2. Só que eu vim com uma lógica um pouco diferente, que é a pessoa se posicionar como astro do seu segmento. Você juntou o que né? você viu lá com o que você Isso já aí. tinha testado, que tinha dado certo, e você E aí eu peguei fundiu muito do nisso. passo a passo que eu vi lá, mesclei com coisa, porque tem Sim. que abrasileirar, igual o sushi Sim, de goiaba, claro. né? Tem que abrasileirar, senão não E funciona. você já havia entendido essa questão de se posicionar, né? Que Exato. vendia mais. E aí não tinha um nome esse negócio, e Tá. no avião eu pensei, tá, mas é que a pessoa tem que ser um astro no negócio, método astro. Tá. Foi assim que nasceu Beleza. o nome. E aí eu cheguei, e aí a gente começou, aí eu cheguei do aeroporto pra produtora, que é isso que as pessoas não veem. Eu cheguei do aeroporto pra produtora, e a gente ficou lá quase 12 horas formatando esse produto, tipo, vai ser assim, assim, assim o caminho, e a gente vai vender assim, 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 vai fazer um evento e tal. E aí a gente começou a vender. E aí, a partir dali, a gente vendeu. E aí, eu sempre falo para os alunos, né? Que é a lógica do método Astro, só tem um número 1 em cada segmento. Você vai ter um melhor médico, um melhor dentista na sua região. E tem que ser o meu aluno. E essa é a minha primeira coisa que eu falo para eles. Você tem que ser o melhor nisso. E isso já coloca um elefante sentado em cima deles, né? Porque a partir daí eu ensino como que faz. Tá. E aí, o método nasceu disso, de 16 horas de voo, organizando, escrevendo. Teve uma hora que eu não tinha mais folha, daí eu fui lá atrás, pedi pra moça se ela podia me dar umas folhas. Não tinha, ela arrancou de um caderno dela e eu fui escrevendo no caderno, escrevi, tipo, porque tinha que juntar, era tipo um mapa mental. Daí eu tinha que juntar um pedaço com o outro pedaço pra dar o negócio certo. E foi assim que a gente começou a fazer, e foi assim que o método Astro começou a vender, né? E aí de lá pra cá a gente fez vários upgrades e tal. Inclusive pro ano que vem vai ter um mais legal, vai ter um suporte melhor e tal, com a minha equipe. E aí só o suporte, porque as aulas eu tenho que dar, né? Não adianta. E aí foi assim que nasceu, na verdade.